E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gustavo Paiva, eu sou graduando do curso de Licenciatura em Belas Artes da Rural e atualmente eu ofereço as oficinas de escultura no CAC, no Centro de Arte e Cultura. O CAC ele é um projeto que visa oferecer oficinas gratuitas para toda a comunidade de Seropédica e região, além dos próprios alunos da universidade. Porém, devido a toda essa situação do Covid que vem afetando todo mundo, as atividades presenciais do CAC foram canceladas até que tudo se estabeleça e volte às normalidades. Porém, para não deixar tudo parado e também para atender uma demanda das pessoas que seguem o perfil do CAC, a gente decidiu, vários oficineiros decidiram oferecer várias mini oficinas durante esse período de quarentena. Essas oficinas aparecerão nos stories, em vídeos até no YouTube, no IGTV. E hoje, infelizmente, eu não vou poder oferecer uma oficina de escultura aqui no Instagram, devido que alguns materiais como argila, palito de sorvete ou palito de dente, mesmo que sejam materiais simples, eles precisam que vocês saiam de suas casas. Ou algumas lojas não vão estar abertas e vai ter uma dificuldade um pouco maior para se encontrar esse tipo de material. Então, para facilitar isso, eu decidi oferecer uma oficina um pouco mais simples, mas que também é da minha área de conhecimento como aluno de artes e é uma área do meu interesse que realmente é um dos meus focos de pesquisa dentro da universidade, que é a criação de personagens com foco para cartoon. Essa oficina vai se dividir em 3 módulos. O primeiro vai ser a questão das formas geométricas e da elaboração dos personagens. Depois a gente tem a questão da estilização dos personagens e por último a finalização. Mas antes disso tudo, nessa primeira videoaula, eu gostaria de fazer uma introdução para vocês e falar de como deixar os seus personagens ou a sua história mais originais, mais pessoais e mais coerentes num todo. Para isso, eu vou dar 3 dicas muito importantes que eu gostaria de dividir com vocês. É muito difícil hoje em dia você ter algo original em mãos, algo 100% original ou que é inovador. Geralmente, as nossas ideias, elas são derivações e são uma mistura de todas as nossas referências pessoais, dos nossos gostos, dos nossos desejos, e a gente vai fazer essa mistura até sair algo original e diferente. Então, a primeira dica que eu gostaria de deixar com vocês é que vocês criassem um quadro de referência. O que é um quadro de referências? Tem vários modelos na internet que você pode seguir, eu vou deixar linkado e eu vou fazer um exemplo aqui com vocês depois. Mas um quadro de referência nada mais é do que vários quadradinhos que você vai colocar numa folha ou num formato de uma folha e você vai colocar as referências do seu gosto, mas para você organizar e catalogar quais são seus gostos pessoais, suas preferências ou o que é mais importante para você. Então, por exemplo, imaginando uma folha, eu gosto de filmes de terror e você vai colocando, você fala qual é a sua animação favorita, você gosta de cachorros, você gosta de gato, e você vai completando esses vários quadradinhos que tem na página e vai criando o seu quadro de referência. Nisso, quando você tiver a página toda completa com essas suas referências pessoais e de gostos, você pode achar algum link, algumas conexões e alguns testes que você pode fazer para chegar numa ideia mais original. Então agora a gente vai ver aqui mais ou menos na prática como fazer esse quadro de referência. Então pessoal, agora aqui a gente vai para o exemplo prático. Essa folha aqui na minha frente, ela vai estar representando um layout de um quadro de referências. Geralmente e de maneira preferencial você vai fazer ele online, você vai fazer ele de maneira digital. Então eu vou deixar nos destaques aqui no Instagram um link ou como você pode achar um layout ou um site que você consiga fazer isso com maior facilidade. Então, por exemplo, o que esse layout é? Na verdade ele vai ser como se fosse uma página cheia de quadradinhos. E dentro desses quadradinhos você vai preencher eles com imagens daquilo que você considera do seu gosto e que são referências para você do seu gosto pessoal e da sua vida. Aqui eu não coloquei as imagens, eu coloquei os nomes para representar. Mas então, só para a gente ir entendendo, a gente pode começar, por exemplo, no primeiro quadrado eu coloquei gênero de terror. E o que eu vou fazer? Eu vou ir lá no Google, eu vou ir no Google Imagens, eu vou pegar uma imagem que me represente, que represente o máximo possível do gênero de terror e vou colocar aqui. Então, ela estando aqui no meu quadro de referências, ela vai representar que eu gosto das características do filme de terror, do que faz ser uma narrativa do filme de terror, e isso vai
me influenciar nas minhas referências. Depois, por exemplo, eu posso colocar aqui do lado que eu gosto muito da série Stranger Things. Desculpa meu inglês. Mas você fala que você gosta muito da série e você coloca ela aqui. Então você pode colocar o que você gosta da série, pode ser o clima de aventura, a questão dos colegas num grupo jovem de crianças combatendo um mal maior. E aí você vai colocando isso na sua referência. Você pode colocar, supondo que você gosta de skate, não é só porque ele é um hobby ou porque ele não tem nada a ver, por exemplo, com mídia ou com entretenimento, que ele não pode estar aqui. Então pode ser skate, pode ser música pop, pode ser o gênero de comédia também. Você pode gostar muito do cachorro, de algum filme, de algum estilo de desenho, como cartoon ou um realismo. E aí você vai moldando e vai completando o seu quadro de referência. E cada desses quadrinhos você vai colocar o que você gosta, procurando a imagem que melhor represente eles. Quando isso tudo tiver acabado, isso vai ser muito importante para que depois você tenha organizado e catalogado quais são os seus gostos pessoais e o que é mais importante para você e o que mais te representa. E com isso você pode tentar linkar, dentre todos esses filmes, alguma coisa em comum. Então você pode procurar um fio que passa por todos e que faz essa conexão. Ou além disso, você pode tentar misturar, achar uma forma de pegar a essência de cada uma dessas coisas, misturar e criar algo original, algo do seu gosto e que vai deixar tudo muito mais divertido e mais original. Depois disso, a segunda dica que eu vou dar para vocês é um mapa mental ou um mapa conceitual. O que é esse mapa mental ou mapa conceitual? Ele, da mesma maneira do quadro de referências, na verdade ele vai partir de uma ideia central, que pode ser o seu mundo que você está criando ou do seu personagem específico. E desse personagem ou desse mundo você vai criando mini derivações, que vai fazendo você dar mais características, mais personalidade e mais detalhes para o que você está trabalhando. Então, imaginando um mapa conceitual, no meio, por exemplo, a gente vai ter o personagem A. Aí a gente faz um círculozinho e vai puxando várias setinhas desse personagem. Então, por exemplo, o personagem A, você sabe que ele é alto e você anota lá. Você sabe que o personagem A, ele é bravo, ele é um personagem raivoso, ou ele é um personagem tímido, ele usa capa, ou ele tem poderes mágicos, e você vai puxando esses links e fazendo derivações do personagem que vai servir para você dar mais características para ele. Essa dica ela também serve para a construção de mundo. Então, pessoal, voltando agora para o papel, agora eu vou te dar um exemplo prático do que é um mapa mental ou um mapa conceitual. Então, aqui eu já deixei meio preenchido e eu fiz um exemplo bem básico, mas você pode derivar ele muito mais, colocar muito mais características, porque quanto mais características você colocar, mais vasto e mais amplo e mais detalhado o seu mundo ou o seu personagem vai ficar. Então, começando aqui, a gente colocou como tema principal super-heróis. Então, a gente foi vendo quais são o que rodeia esse tema, quais são os principais fatores desse tema. Então, por exemplo, a gente tem um protagonista, a gente tem os vilões, o mestre, personagens secundários, o cenário. Então, por exemplo, em personagens secundários, o que a gente pode derivar? A gente tem um interesse amoroso, a gente tem um melhor amigo, a gente tem um ajudante, pode ser também um chefe de polícia. No mestre, a gente sabe, por exemplo, e fazendo aqui uma derivação, indo para o próximo tópico, que ele é sábio, que geralmente ele é velho, geralmente ele é muito forte, ou ele é muito carismático. Nos vilões, eles são movidos por ódio, raiva, poder, lucro, eles querem dominar o mundo, eles querem conquistar as pessoas. E assim você pode ir derivando cada vez mais. Então, por exemplo, você pode vir aqui e fazer um outro derivado e aprofundar esses, por exemplo, significados característicos dos vilões. Você pode vir no protagonista e colocar mais. E assim você vai ampliando cada vez mais. E quanto mais amplo, mais rico e mais real o seu personagem ou o seu mundo fica. E a terceira dica que eu gostaria de deixar para vocês é que vocês busquem referências no Google. Ou pode ser referências fotográficas, pessoal, você pode tirar foto sua, de um amigo ou de um colega, imagens da internet, ou mesmo bonecos articulados, mas isso é mais para quem já está na área de desenho.
Não tem mal nenhum você buscar referências na internet. Geralmente a gente acha que aqueles grandes artistas, eles nascem com aquele dom de desenhar qualquer coisa, eles imaginam uma posição na cabeça dele e eles fazem mentalmente do nada. Mas não é assim. Eles conseguem fazer esse processo de criar esses desenhos, essas referências, porque eles praticaram por anos, eles desenham muito, eles esboçam, eles criam, eles pesquisam, eles estudam posições e depois de todo esse período desenhando, ele tem um acervo mental, ele tem uma prática, ele tem um conhecimento para imaginar a pessoa numa certa posição, para ter essa facilidade de colocar os personagens em tais posições. Mas isso vem com a prática, isso vem com o treino. No desenho não existe talento, existe o quanto de esforço você está colocando naquilo. É claro que vai ter pessoas que vão aprender mais rápido e outras vão aprender mais devagar, mas tudo depende do quanto você está disposto a colocar isso em prática. Então não tem problema nenhum no início você buscar referências. Então, por exemplo, você pode buscar essas referências para também deixar o seu mundo mais crível, o seu personagem mais crível. Indo no exemplo do medieval de novo, a gente pode pegar, por exemplo, um guerreiro. E você pode ir no Google ou procurar imagens diversas de guerreiro. Várias imagens e você vai montando igual um quadro de referências, mas de algo mais específico. Então você pega várias imagens de vários guerreiros diferentes e você pode falar assim, nesse guerreiro eu gostei do capacete. Nesse guerreiro aqui eu gostei da joelheira. Ah não, mas nesse guerreiro aqui o escudo dele tem mais detalhes. E aí você vai compondo dessas diferentes referências algo seu, algo próprio. E além disso, você vai deixar ele mais coerente com aquele mundo. Você precisa saber como desenha um cavaleiro e como eram os cavaleiros de antigamente para desenhar um cavaleiro na sua história. Você não pode falar assim, eu acho que um cavaleiro é assim, porque você não vai ter um embasamento e ele não vai ter conexão e ele não vai parecer daquele universo, porque a maioria das pessoas elas têm conhecimento prévio também de filmes que elas assistiram, de séries, de personagens, de quadrinhos. Então eles sabem mais ou menos, mesmo que no inconsciente, eles sabem como são cavaleiros, eles sabem como são cavalos. Então você precisa dessas referências para deixar eles mais parecidos com a realidade e aí vocês conseguirem dar mais realidade, deixar os seus desenhos e personagens que façam mais sentido com a história e com o universo que você está criando. Então eu acho que por hoje, nessa pequena introdução, antes da gente entrar para a questão de geometria, das formas geométricas e do significado nas formas, na criação de personagens, no character design de personagens cartoon, eu acho que essas 3 dicas são muito importantes para você conseguir criar algo mais original, algo mais crível, algo que mais coerente com o universo que você quer representar. Então eu acho que por essa pequena introdução do que vai ser a oficina e do que eu queria falar hoje, eu acho que tá de bom tamanho. E semana que vem a gente volta com a próxima parte dessa mini oficina. Pessoal, eu espero que geral esteja em casa, geral esteja bem. Eu sei que é um momento difícil, mas vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos continuar divulgando conhecimento, divulgando arte, divulgando artistas. Direto aqui no perfil do CAC, outros oficineiros de outras oficinas, de todos os cursos da Rural, eles vão estar fazendo vídeos, lives ou stories de aulas de oficinas de slackline, bordado, contação de histórias, desenho de observação, modelo vivo. Então fiquem atentos às novidades do perfil do CAC no Instagram para conseguir ficar atualizado nessas novidades e achar uma oficina que te interesse. E quando isso tudo acabar, quem sabe a gente se veja no prédio, lá nas aulas presenciais do Centro de Arte e Cultura. Mas de novo, pessoal, obrigado, espero que geral esteja bem, espero que geral esteja se cuidando. E já isso passa e a gente vai sair dessa, beleza? Até semana que vem, pessoal. Valeu!